Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Ser santo é lutar contra o pecado de todos os dias. São João Paulo II. Amado irmão, amada irmã, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditarmos juntos a palavra do Senhor para este dia, 19 de fevereiro de 2026. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal, para que a gente junto possamos trilhar esse caminho rico da graça e do amor de Deus durante todo este ano. Hoje é uma alegria meditarmos este evangelho no tempo da Quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas, esse tempo que nos ajuda a interiorizar a palavra do Senhor e a mudança de vida é certo, em preparação para o grande dia da ressurreição de nosso Senhor. O Tríduo Pascal é o centro, é o cume de todo o mistério salvífico que Jesus trouxe para nós, para a igreja. Por isso, esta preparação é necessária durante estes 40 dias. Façamos o nosso melhor. Busquemos viver os 3 pilares: o jejum, a esmola e a caridade. No evangelho de hoje, meditemos Lucas capítulo 9, versículo do 22 ao 25. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje a igreja faz memória de São Conrado. São Conrado foi eremita franciscano, nasceu no ano 1290 em uma família nobre de Piacenza. Conrado amava a vida da corte, mas se converteu após uma grave caça. Tornou-se terciário franciscano e sua esposa entrou para as Clarissas. Após doarem todos os seus bens aos pobres, viveu como eremita e ajudou os enfermos. Faleceu em Noto em 1351. Que grande exemplo para iniciarmos este evangelho, esta meditação. Nesse tempo de Quaresma, alguém que entregou todos os seus bens junto com sua esposa e foram se dedicar inteiramente à palavra de Deus. Precisamos seguir esses exemplos. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Esta renúncia que nós precisamos fazer, independente do estado em que nós vivemos, se religiosos, consagrados, sacerdotes, se dentro da vida laical, nós precisamos nos entregar totalmente. E aqui vai um recado especial para os casais, para os pais e mães de família. Santo Antônio Maria Claret. E ele tem um livro belíssimo. E uma das coisas que ele chama a atenção dos pais é:
você recebeu de Deus a missão de educar os filhos na fé e levá-los ao céu. Quem negligenciar será culpado. Nós, pais de família, eu com o Márcio, temos 3 filhos, a Raíssa, o Pedro Neto e o Miguel Arcanjo. E nós, todos os dias, renovamos esse pedido ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria, que nos dê força, que nos dê perseverança na educação cristã dos nossos filhos. E para isso nós seguimos o exemplo de muitas famílias ainda vivas e também de santos que já estão no reino celeste, como Santa Zélia e São Luís Martão, os pais de Santa Teresinha, que inclusive são baluarte da família Marques, são nossos protetores. Precisamos estar atentos à nossa tarefa de irmos ao céu e levarmos, sobretudo, aqueles que Jesus nos confiou. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor anuncia claramente sua paixão, morte e ressurreição. Aqui vemos o coração do mistério cristão. A cruz não é acidente, é desígnio salvífico. Jesus Cristo revela que deve sofrer. Esse deve indica o cumprimento das Escrituras. A cruz não é uma derrota, mas cumprimento da vontade do Pai para a redenção da humanidade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1367, diz: o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Assim, a cruz é o centro da nossa fé, atualizada sacramentalmente em cada Santa Missa. Por isso, nos dias de preceito, nos domingos, nenhum cristão católico pode deixar de ir à Santa Missa, exceto os casos de justificáveis. Doença, trabalho, quem trabalha por plantão, cumprindo horário, viagens, os demais, todos são obrigados a ir à missa. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos colocar em primeiro lugar na nossa vida Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Guardar os domingos em dias de festa de guarda está no início dos 10 mandamentos deixados para que nós sigamos. Então não podemos negligenciar isso. Nosso Senhor não apenas anuncia a sua cruz, ele convida cada discípulo a amar a própria cruz, cada dia. A vida cristã não é uma busca de conforto, mas de santidade. Renunciar a si mesmo significa combater o pecado, vencer o egoísmo, submeter a própria vontade à vontade de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai viver sem o trabalho, não vai viver sem o necessário para a sobrevivência. Tudo isso é bem-vindo e não é pecado, quando usufruído, quando utilizado para o bem da sua família e o bem do próximo, e também para o bem da igreja. Como ensina São João Paulo II, o homem não pode encontrar-se plenamente, senão pelo sincero dom de si mesmo. São João Paulo II, esse grande santo recente da nossa época, ele faz esse alerta muito profundo. O homem não pode encontrar-se plenamente, senão pelo sincero dom de si mesmo, ou seja, reconhecer que nós somos imagens e semelhança de Deus. E como tais, precisamos seguir em tudo o Mestre Jesus de Nazaré. A cruz diária pode ser uma enfermidade, uma dificuldade familiar, uma perseguição por causa da fé, um sacrifício escondido que ninguém vê. Mas no nosso dia a dia, os nossos afazeres, a forma como nós gastamos os bens que Deus nos dá, a forma como nós utilizamos o nosso salário, tudo isso, quando a gente se esforça ao máximo
e às vezes o mundo dizendo o contrário, faça isso, faça aquilo. Quando a gente fala não para o mundo, tudo isso pode trazer para nós o significado da cruz, o seguimento, busca de santidade, busca da salvação. Porque tudo isso só tem sentido quando se torna caminho de salvação. Ou seja, está na graça, está com Deus. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aqui está o grande paradoxo cristão. O mundo ensina, prescreve-se, busque-se, satisfaça-se. Cristo ensina, entregue-se, doe-se, perca-se por amor. E aqui a gente precisa purificar nossa intenção, purificar nossa vontade. Recentemente a gente estava fazendo uma celebração e na homilia a gente comentava isso, né, aos presentes. Tudo o que a gente faz, todas as aprovações que a gente consegue, seja de vestibular, seja de concurso, ou qualquer outro que vai dizer respeito, o que a gente vai exercer, a gente precisa ter a reta intenção de, naquele trabalho, naquele estudo, servir a Deus e ajudar os irmãos que iremos encontrar. Por isso, não só rezar para que você seja aprovado, mas também rezar por aqueles pelos quais você vai encontrar durante o trabalho. Seja um colega de trabalho, no caso de professor, seja um aluno, no caso de uma profissão nova que você vai conseguir. E, enfim, todos aquelas pessoas que você vai encontrar, vai, né, conviver, você precisa, desde já, colocar também na intenção o pedido por estas pessoas, para que você, no meio delas, seja sal da terra e luz do mundo. O valor eterno da alma, que grandeza que Deus nos criou. Que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo. Aqui está uma verdade fundamental da doutrina católica. A alma é imortal e tem destino eterno. Nenhum sucesso material compensa a perda da graça santificante. Nenhuma riqueza vale mais do que a salvação. O magistério sempre ensinou que a finalidade última do homem é a visão beatífica, isto é, ver Deus face a face. Como ver isso na nossa vida, na prática, no mundo real e concreto? Este evangelho nos convida a 3 atitudes concretas: aceitar a cruz com fé, viver em estado de graça, colocar Deus acima de tudo. Quaresma é uma oportunidade de o cristão fiel ter a confissão sincera, ter uma vida de oração, penitência concreta e caridade ativa. Por isso, meus irmãos, nós fechamos essa meditação de hoje com esse pensamento. A cruz não é o fim, a cruz é a ponte. Que peçamos à Virgem Maria, que permaneceu de pé junto à cruz, a graça de sermos discípulos fiéis, capazes de perder a vida por Cristo, para encontrá-lo na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Conrado, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.